Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter uma aula sobre a derivada como uma função. E esse material é baseado na seção 2.8 do livro do Stuart, que é o nosso livro-texto. Bem, vocês já foram apresentados a derivada de uma função f no ponto A, ou na abscissa A. F' de A foi definido para vocês como o limite, quando h tende a zero, do quociente de diferenças f de A mais h menos f de A, dividido por h, e h está tendendo a zero. Então, é o limite, quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A, dividido por h. Isso aqui é o limite de um quociente de diferenças, porque a diferença dos valores de f em a mais h e em a, dividido pelos valores a mais h menos a, o que dá h. Para todos os efeitos, a pode ser pensado como uma variável livre, independente. Veja, para cada a eu faço essa conta. Aí eu pego e fixo o a nessa conta. Quem está variando nesta conta é o h, que está tendendo a zero. Tá? Mas, depois que eu tenho a resposta, dependendo de a, eu posso variar o a como eu quiser. Tá? Então, a gente vai dar um passo adiante e vai chamar o a de x, porque nós estamos mais acostumados com uma variável independente que se chame de x. E aí eu defino f' de x, então, é o limite quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, dividido por h. A única coisa que eu fiz foi trocar o a pelo x nessa definição. Tá? Mas agora, aqui está bem claro que isso daqui é uma nova função. Então, y igual a f' de x, essa nova função se chama função derivada. Então, que funções que vocês já conhecem? Vocês conhecem os polinômios, as funções constantes, as funções lineares, as funções quadráticas e as funções polinomiais como um todo, que são o quê? São funções do tipo constante vezes x elevado a uma potência, mais outra constante vezes x elevado a outra potência, mais outra constante vezes x elevado a mais uma outra potência, etc., um número finito de potências. Tá? Isso chama-se polinômio. Aí vocês conhecem os quocientes de polinômios, quando você divide um polinômio por outro. Isso dá uma função racional. Aí depois vocês também conhecem as funções que são obtidas fazendo operações algébricas sobre os polinômios. O que são operações algébricas? São soma, diferença, produto, quociente, potenciação, radiciação. Ou seja, raiz enésima de polinômio é uma função algébrica. Soma duas funções algébricas, duas raízes, você tem mais uma função algébrica. Faz o quociente por uma função racional, você tem mais uma função algébrica. Tá? Então, essas são as funções que vocês conhecem, e aí depois vocês conhecem as funções trigonométricas, seno, cosseno e derivados, tá? E as funções que você obtém do seno e do cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, e todas as somas e diferenças e produtos e quocientes e raízes, etc., de funções trigonométricas. Tá? Vocês conhecem as funções exponenciais, 2 elevado a x, 1 meio elevado a x, 3 elevado a x, e elevado a x, e as suas inversas, os logaritmos. Eu esqueci de falar também das funções trigonométricas inversas. Depois disso, vocês conhecem as funções compostas. Para gerar novas funções, você começa a compor funções. Tá? Muito bem. Agora, vocês conhecem também as funções derivadas, que, quando você está falando de funções algébricas, trigonométricas, logarítmicas, compostas, etc., também são funções do mesmo tipo. Tá? Ok. Então, isso aqui é uma nova função, né? E também pode ser derivada. Ou seja, a função derivada pode ser derivada
mais uma vez. Mas vamos deixar estar isso aqui por um momento. Qual é a interpretação dessa função derivada? Para cada x fixo, o f' de x, o valor de f' no ponto x, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x, f de x. Então, você tem que pensar assim, substitua um x fixo, x igual a 3. O que quer dizer f' de 3? F' de 3 vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto 3, f de 3. Agora, substitua x igual a raiz de 2. O que quer dizer f' de raiz de 2? F' de raiz de 2 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f em raiz de 2, f de raiz de 2. Tá? Então, para cada x fixo que você me dá, eu te digo qual é a interpretação do valor f' de x. Tá? Para cada x fixo, o valor de f' de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto x, f de x. Tá bem? Ficou claro, pessoal? Bom, aqui é preciso tomar muito cuidado. Tá? Atenção, cuidado, perigo. Isso aqui é uma tentativa de um desenho de uma caveira. Muito cuidado. Se f de x é x ao cubo menos 8, então f' de x é 3x². Isso é algo que vocês vão ver na aula da semana que vem. E a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto 2, 0, tá, é dada por y menos 0 igual. Coeficiente angular vai ser f' de 2. 2 porque 2 é a abscissa, f' de 2 vezes x menos 2. F' de 2, a hora que você substitui x igual a 2 nessa expressão, você ganha 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, que é 12. Isto é, a equação da reta tangente ao gráfico de f em 2, 0, vai ser y igual a 12x menos 24, que é o que acontece quando você efetua essa conta. Tá? A equação da reta não é, de jeito nenhum, em hipótese alguma, y menos 0 igual a 3x² vezes x menos 2. Em outras palavras, não é para colocar aqui f' de x, só porque f' de x é coeficiente angular de reta tangente. F' de x é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f em x, f de x. Se você substitui x por 2, se você está querendo a reta tangente em 2, f de 2, que é 0, 2 ao cubo é 8, menos 8 é 0, então você tem que substituir no f', você tem que substituir x por 2 também. Então, não é 3x² vezes x menos 2, tá? Por quê? Porque isso daqui, se você efetuar a conta, dá y igual a 3x ao cubo menos 6x². Olha, 3x ao cubo menos 6x ao quadrado. Acontece que isso aqui não é uma equação de uma reta. Para ser equação de reta, tem que ser linear na variável x, ou seja, x tem que ser elevado à potência 1. É x elevado a 1 ou apenas x. X ao quadrado, x ao cubo, estamos fora. Apesar de que essa curva, 3x ao cubo menos 6x², passa pelo ponto 2, 0. De fato, você substitui y igual a 0 e x igual a 2, e você ganha 0 igual a 3 vezes 2 ao cubo, 3 vezes 8, que é 24, menos 6 vezes 2 ao quadrado, 6 vezes 4, que também é 24. 24 menos 24 é 0. Então, tudo bem, essa curva aqui passa pelo ponto 2, 0, mas não é uma reta tangente, porque não é uma reta. Vamos fazer um exercício agora, tá, de compreensão da interpretação da função derivada.
E o exercício é o seguinte, eu dou o gráfico de uma função f, eu quero esboçar o gráfico da função derivada, da função f' a partir do gráfico de f. Então, só de conhecer o gráfico de f, eu quero poder desenhar qualitativamente, com aspectos qualitativos importantes, o gráfico da função derivada. Então, como é que eu faço isso? Lembrando que a interpretação da derivada é, em cada ponto do gráfico de f, ela representa a inclinação da reta tangente, coeficiente angular da reta tangente. Eu vou começar a desenhar algumas retas tangentes para a gente ter uma noção do que a gente tem que fazer. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma reta tangente, aqui, 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 aqui. Pronto. Muito bem. Então, tem uma série de inclinações que eu desenhei aqui, uma série de retinhas, tangentes, segmentos, tangentes, para nos dar uma noção do que a gente espera aqui das inclinações. Então, por exemplo, eu vou começar daqui de trás, tá? do começo aqui da minha curva. Nesse ponto daqui, a reta tangente parece ser paralela ao eixo x. Se a reta é paralela ao eixo x, é porque a inclinação é zero. Porque a inclinação, o coeficiente angular, mede a tangente do ângulo com respeito ao eixo x. Tá? Então, eu tenho que aqui, a minha função f' vai ser igual a zero. F' deste ponto é zero. E depois, quando eu começo a olhar as inclinações, eu vejo que a inclinação é para baixo. Inclinação para baixo significa que o ângulo o ângulo com o eixo x que a reta está fazendo é um ângulo menor do que negativo, tá? E para ângulos negativos você tem um ângulo negativo, porém não chega a ser um ângulo vertical, é entre 0 e 90 graus, porém negativo em relação ao eixo x, tá? E, portanto, o cosseno desse ângulo vai ser positivo e o seno vai ser negativo. E a tangente, portanto, é negativa, ou seja, o coeficiente angular dessas retas são negativos. Tá? Então, vão estar aqui. Tá? Até chegar nesse ponto. Nesse ponto, o coeficiente angular é zero de novo, porque a minha reta tangente voltou a ser horizontal. Então, aqui, eu sei que o coeficiente angular vai ser zero de novo. Então, a minha f' vai ter valores negativos e vai ser zero neste ponto e zero neste ponto. Tá? Bem, a partir desse ponto, você olha para a reta tangente, ela começa a ter coeficiente angular positivo de novo, porque ela começa a ficar inclinada para cima. Tá? Reta tangente inclinada para cima. Até chegar neste ponto em que, novamente, você tem uma reta tangente horizontal. E, portanto, o coeficiente angular aqui também é zero. Então, vamos lá. Positivo, zero. O que eu estou desenhando aqui é o gráfico de f'. Tá? Bom, aí depois voltou a ser negativo até um valor limite. Tá? Ela não chega a ser horizontal de novo nesse ponto, porque nesse ponto você não tem uma reta tangente, claramente. Então, ela vai ser negativa até chegar nesse ponto 2,5, e deste ponto 2,5 em diante, a reta tangente passa a ter um coeficiente angular positivo, porque ela volta a ser inclinada para cima. Então,
temos uma situação desse tipo. Tá? E aparentemente ela volta a ser zero a partir de um certo ponto. Muito bem. Em outras palavras, isso que eu desenhei, que tem esse pedaço da curva, esse pedaço da curva e esse pedaço da curva aqui, é o gráfico de y igual a f' de x. Então, esta curva, com essa descontinuidade, que a princípio é vazada, duas bolinhas vazadas em cima e embaixo, tá? Essa curva representa o gráfico de y igual a f' de x. Bem maneiro, né? Existem várias notações diferentes para a função derivada. Então, se você tem uma função y igual a f de x, a gente já apresentou para vocês o que é a notação f' de x. Tá? Mas eu poderei usar também y' dy dx, df dx, d dx de f. Todas essas notações querem dizer a mesma coisa, que é a função derivada de f em x. Tá? A notação dy dx é especial. Primeiro, isso aqui é para ser entendido como um pacote, não é para desmembrar. Não é o quociente de dois objetos chamados dy e dx. Não é dy dividido por dx. É dy dx. É assim que a gente fala, dy dx. Não é dy sobre dx, não é dy dividido por dx. É dy dx. Mas essa notação, ela é uma notação muito feliz, particularmente feliz. Foi uma notação introduzida por um matemático alemão chamado Leibniz, tá? Quando ele descobriu o cálculo, independentemente do Isaac Newton. Os dois descobriram o cálculo, tá? Mas foi uma descoberta essencialmente independente. Essa notação dy dx é a notação do Leibniz. Ela é particularmente feliz porque ela é mnemônica. Ela nos traz a memória de onde veio a derivada. A derivada veio de um limite, de um quociente de diferenças. Uma diferença de valores de y dividido por uma diferença de valores de x, quando os valores de x tendem a zero. Tá? Então, isso daqui nos faz revisitar, rememorar de onde veio a derivada. Tá? Então, ela é uma notação particularmente interessante, particularmente feliz por causa disso. Bem, nós dizemos que uma função é chamada de diferenciável ou derivável num ponto A se der para calcular f' de A. Porque, observa, é perfeitamente possível que o limite que dá origem à derivada não exista. A gente já viu funções que não têm limites e nada garante, assim, a priori, que o limite de f de A mais H menos f de A dividido por H, quando H vai para zero, que esse limite vai existir. Se existir o limite, a função é chamada de diferenciável ou derivável em A. E no intervalo I, você diz que a função é diferenciável ou derivável, são dois sinônimos no intervalo I, se existir a derivada em A para todo elemento A do intervalo, para todo ponto A do intervalo. Aí eu digo que a função é diferenciável no intervalo. Vamos olhar para o seguinte exemplo muito importante. F de x igual a módulo de x. Derivada da função módulo de x, pela definição da derivada, f' de x é o limite quando h tende a zero, do f de x mais h. Então, é o módulo de x mais h, menos f de x menos módulo de x dividido por h. É esse limite desse quociente quando h tende a zero. Então, vamos analisar isso daqui por partes. Primeiro, se o x é positivo.
Se o x for positivo, como o h está tendendo a zero, eu só estou interessado no h muito pequenininho. Muito pequenininho. Ih, bagunçou tudo aqui. Bagunçou tudo. Eu estou interessado em h muito pequenininho. E, portanto, eu posso supor que o x mais h ainda vai ser positivo. O x está positivo, ele está à direita do zero na reta real, e aí sempre tem um espaço entre ele e o zero, portanto, e eu vou pegar um h menor ainda. H está ficando tão pequeno quanto eu queira. Então, x mais h é positivo para h tendendo a zero. Logo, f' de x vai ser o limite quando h tende a zero de o módulo de x mais h vai ser o próprio x mais h. O módulo de x vai ser o próprio x. Então, é x mais h menos x dividido por h, que é o limite quando h tende a zero de h dividido por h, que é 1. Muito bem. Se agora o x for negativo, então o x mais h também vai ser negativo, pelo mesmo raciocínio que me levou a concluir que o x mais h seria positivo no caso do x positivo. H é muito pequenininho, perto de zero. Você está perto de um número negativo, você continua sendo negativo. Logo, f' de x vai ser o limite quando h tende a zero, só que agora, módulo de x mais h, se o x mais h é negativo, o módulo de x mais h é igual a menos x menos h. E o módulo de x é menos x. Então, ficou menos x menos h menos menos x, ou seja, menos x mais x, menos h sobre h. Que é a mesma coisa, cancelando esse menos x com esse mais x, é a mesma coisa que o limite quando h tende a zero de menos h dividido por h, que é igual a menos 1. Então, f' de x para x positivo é 1. F' de x para x negativo é menos 1. São constantes. F' de x para x maior que zero e para x menor que zero são constantes de cada lado da reta. O que acontece se x igual a zero? Para a gente analisar isso, a gente precisa primeiro calcular os limites laterais. Então, quando h tende a zero pela direita, o limite do módulo de 0 mais h menos o módulo de 0 dividido por h é igual ao limite, quando h tende à direita, do módulo de h sobre h. Mas h tendendo a zero pela direita significa que justamente h é maior do que zero. Então, o módulo de h é igual a h. Então, esse aqui é o limite quando h tende a zero pela direita, de h sobre h, que a gente já viu que é igual a 1. Se eu for olhar para o limite pela esquerda, agora h é menor do que zero. H tende a zero por valores menores do que zero. Então, é negativo. Então, o módulo de h agora vai ser menos h. E o limite, então, é o limite quando h tende a zero pela esquerda, de menos h dividido por h, que é igual a menos 1. Bem, se os limites laterais são diferentes, é porque não existe o limite. Não existe o limite quando h tende a zero do módulo de h sobre h, ou do módulo de 0 mais h menos 0 sobre h. Esse limite simplesmente não existe. Isto é, f não é diferenciável em zero. Então, a função módulo de x é uma função que não é diferenciável em zero. Se eu for desenhar o gráfico do módulo de x, vai ficar muito claro o que acontece. Por que essa função não é diferenciável em zero? Olha só como é que é o gráfico do módulo de x. Ele é menos x à esquerda de zero e x à direita de zero. Então, em zero, ele tem um bico. Ele tem um bico aqui em zero. Tá? Bem, esse bico em zero, então, é o que faz com que a minha função não seja diferenciável na origem. Né? Porque se eu estou à esquerda de zero, a derivada é menos 1, porque a reta tangente coincide com o gráfico da função, da feita que essa função já é uma reta à esquerda de zero, já é a reta y igual a b do x. E se eu estou à direita de zero, então a função coincide com a função y igual a x.
que é uma reta que tem coeficiente angular 1. Por isso que deu mais 1 à direita de 0, o f', e menos 1 à esquerda de f de 0, a derivada de f para x negativos. Em 0, o que acontece? Você tem um bico, é um v. O que você tem aqui é um v. E um v não pode ter uma derivada, tá certo? Porque você não tem reta tangente aqui nesse bico, nessa ponta. Pensa assim, se você estiver andando numa rua, tá? E essa rua fizer uma curva muito abrupta, tá? E você largar o volante bem na hora de fazer a curva, tá? De virar a esquina, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai se arrebentar todo, porque não tem uma reta tangente para você seguir, tá? A tendência seria você seguir em linha reta e não conseguir fazer a curva, tá bom? Bem, tem um fato muito interessante sobre funções diferenciáveis, é que elas necessariamente têm que ser contínuas. Então, nós temos o seguinte teorema. Se f for uma função diferenciável num ponto A, então f é contínua neste mesmo ponto A. Bem, o que quer dizer que f é diferenciável em A? Quer dizer que existe a derivada f' de A, ou seja, que existe o limite do quociente de diferenças, e que para efeitos desse teorema é mais conveniente escrever esse limite de diferenças com o limite quando x tende a A e não quando h tende a 0. Então, f' de A é o limite quando x tende a A do quociente f de x menos f de A sobre x menos A. Aí tem uma primeira coisa que salta aos olhos, é que f tem que estar definida em A para eu poder escrever essa definição aqui do f' de A. De cara, eu já sei que f de A tem que estar definido. Lembra das condições de continuidade? F tem que estar definido no ponto limite, o limite de f de x tem que existir quando x tende ao ponto limite, e esse limite tem que ser igual ao valor da função no ponto limite, ou seja, tem que valer a regra de substituição direta. Bom, então a gente já determinou que f de A tem que existir só pelo fato da f' de A existir e da gente poder escrever a derivada como o limite do quociente de diferenças. A próxima pergunta é, como é que a gente verifica que o limite de f de x existe? Tá? E depois a gente quer se perguntar por que ele é igual a f de A. Tá? Então vamos mostrar primeiro que esse limite existe. Observe que f de x menos f de A é igual a f de x menos f de A sobre x menos A vezes x menos A se x é diferente de A. Tá certo? Eu posso escrever essa diferença como produto desse quociente de diferenças vezes x menos A, que vai cancelar o x menos A com o x menos A. Isso aqui é claro que só vale para x diferentes de A. Bom, agora, por hipótese, f' de A existe. Ou seja, este quociente de diferenças, por hipótese, tem como limite, tem um limite que existe, e esse limite é f' de A. Tá? Então, f de x menos f de A sobre x menos A tende a f' de A quando x tende a A. X menos A, por outro lado, também é um limite que existe quando x tende a A. Esse limite é 0. Então, quando x tende a A, x menos A tende a 0, e esse quociente de diferenças tende para f' de A. E aí, a gente invoca aquela propriedade de limites que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Portanto, o limite de f de x menos f de A vai ser f' de A vezes 0, que é 0. Então, com isso, a gente mostrou que o limite de f de x menos f de A existe quando x tende a A, e esse limite é 0. Agora, vamos voltar para a pergunta original. Será que o limite de f de x existe quando x tende a A? Bom, eu posso escrever f de x
como f de x menos f de a mais f de a. Certo? E como o limite de f de a existe quando x tende a a, porque f de a é constante, o a está fixo, então esse cara daqui, o limite de uma constante existe, e o limite de f de x menos de f de a é zero, eu acabei de mostrar que existia, então o limite de f de x quando x tende a a existe. E mais ainda, é igual a soma dos limites, que é 0 mais f de a. Esse aqui a gente provou que era 0 mais f de a e, portanto, deu f de a. Em outras palavras, o que a gente acabou de mostrar é que... eu botei o quadrado aqui no lugar errado. É que o limite de f de x, quando x tende a a, é f de a. Tá bem? É assim que a gente argumenta que toda função diferenciável é contínua no ponto de diferenciabilidade. Muito bem. Como é que uma função pode deixar de ser diferenciável? Bom, da feita que a gente aprendeu agora que toda função diferenciável é contínua no ponto de diferenciabilidade, se a função tiver uma descontinuidade num ponto, então essa função não pode ser diferenciável naquele ponto. Tá? Claro, porque se ela fosse diferenciável, ela seria contínua. Como ela não é contínua, ela não pode ser diferenciável naquele ponto. Tá? Bem, de uma maneira geral, f' de a é definido como esse limite desse quociente de diferenças, e para f não ser diferenciável no ponto A, o limite não pode existir. Tá? Então, como é que um limite deixa de existir? Por exemplo, se os limites laterais existem, mas são diferentes entre si. É o caso do que aconteceu com y igual a módulo de x, em que você tinha um limite lateral do quociente de diferenças pela esquerda sendo menos 1 e pela direita sendo 1. Então, toda vez que você tiver um bico, um V assim, ou um V para baixo, também serve um V para baixo. Tá? Isso aqui é o caso de um ponto de não diferenciabilidade. Outro tipo de não existência de limite é quando você tem limites infinitos, ou um dos limites laterais, pelo menos, é infinito. E esse tipo de coisa acontece com a função quando ela tem uma reta tangente vertical. Tá? Então, você vê, por exemplo, nesse caso que eu desenhei aqui, você tem a reta tangente, é o eixo y, justamente. O eixo y que é dado pela equação x igual a zero. Se eu fosse escrever a equação x igual a zero na forma y igual a mx mais c, eu não ia conseguir, porque eu ia ter zero igual a 1x mais c. O coeficiente do y sumiu. Ele sumiu porque, de fato, ele é 1 sobre infinito. Tá? Então, é como se você tivesse o coeficiente angular infinito. Reta tangente vertical. De fato, isso corresponde o ângulo 90 graus tem uma tangente que é infinito, então isso corresponde o ângulo de 90 graus com eixo x, ou seja, uma reta tangente vertical. Está aqui uma outra instância de uma reta tangente vertical. É o caso quando você tem assim uma estrutura que a gente chama de cúspide, em que você tem uma curva com esse bico assim, mas é esse bico extremamente apertado que eles chegam a ser tangentes de um lado e do outro. Tá? Então, nesse caso, você também tem uma reta tangente vertical e se você for calcular esse limite lateral, os limites laterais vão dar mais ou menos infinito. Menos infinito do jeito que eu desenhei pela esquerda, mais infinito pela direita. É bem diferente o comportamento desta função e desta aqui, porque essa aqui tem esse bico e claramente um ponto de, digamos, não suavidade. Enquanto que esse daqui, você pode imaginar que se você está dirigindo e você larga o volante, você vai seguir bonitinho ao longo dessa tangente. Aqui, se você larga o volante nessa ponta aqui, você não consegue voltar para cima, não tem tangente que te leve
na mesma direção. Você muda de direção completamente, você dá uma guinada. Aqui você não dá uma guinada, tá? Mas em ambos os casos a derivada não existe, ou seja, a função não é diferenciável. Então, por enquanto, do que a gente colecionou, nós temos como que uma função pode deixar de ser contínua, deixar de ser diferenciável, se ela é descontínua num ponto, se ela tem uma descontinuidade num ponto, por exemplo, uma descontinuidade do tipo salto, ou uma descontinuidade infinita, tá? Ou uma descontinuidade porque você tem um montão de oscilações. Tá? Todas essas situações aqui, você tem descontinuidade da sua função, e aí você também implica em não diferenciabilidade, tá? Desses pontos. Ou então você tem uma esquina, um canto, ou você tem uma reta tangente vertical, que pode ser tanto ao longo de uma curva suave, quanto ao longo de uma curva que tem assim uma guinada, uma cúspide. Tá? E tem outros casos exóticos também, além desses. Agora que a gente já entendeu que a função derivada é uma nova função, tá? Com todos os direitos da função original, a gente tem permissão de calcular a derivada da função derivada. Então, você chama f' de x de g de x e calcula g' de x. Ou seja, você calcula f', linha. F' linha de x tem uma notação toda própria, toda especial. A gente chama isso de f duas linhas de x. E a gente lê assim mesmo, f duas linhas de x ou f' linha de x. Ela também é chamada de segunda derivada ou de derivada de ordem 2. Todas as duas nomenclaturas são usadas. Tá? De fato, também é usada a nomenclatura derivada segunda. É muito interessante, porque segunda derivada e derivada segunda é o mesmo objeto e todo mundo usa essas duas terminologias intercambiavelmente, ou derivada de ordem 2. Tá? Bem, outra notação, a notação de Leibniz para a derivada segunda é d2y dx². d2y dx² é a mesma coisa que f duas linhas de x. Bom, novamente, f duas linhas de x é uma nova função. É uma nova função com todos os direitos de todas as funções, em particular o direito de ser derivada novamente. Ou seja, eu posso calcular f', linha, a derivada de f duas linhas, derivada de f', linha, que é f três linhas de x, ou f', linha de x, ou, na notação de Leibniz, d3y dx³. Observe que a potência, que representa o número de vezes que você derivou, no caso do y, ela vai entre o d e o y, e no caso do x, ela vai depois do x. E a gente lê isso assim, d3y dx³, d2y dx². Esse d2y é para lembrar que você derivou duas vezes, ou que você derivou três vezes, tá? Em relação a x, ou seja, dx², em relação a x, ou seja, dx³. Tá? Bem, de novo, a terceira derivada, ou derivada de ordem 3, tá? É uma nova função com todos os direitos de todas as funções, em particular o direito de ser derivada novamente. Tá? Então, você pode calcular a derivada de f três linhas, ou a derivada da terceira derivada, ou a derivada da derivada de ordem 3, e num ponto x isso aqui te dá a quarta derivada, ou a derivada de ordem 4, que a gente representa agora não mais com linhas, mas com números. Então, até a terceira derivada você representa simplesmente com essas linhazinhas. A partir da quarta derivada, você passa a representar isso como um parênteses
número parênteses. Tá? Então, f parênteses 4 parênteses significa a quarta derivada da função f em x. E a notação de Leibniz correspondente é d4y dx4. Bom, eu posso continuar fazendo esse procedimento até calcular, se eu quiser, a n-ésima derivada ou a derivada de ordem n de uma função f, e eu represento isso por f parênteses n parênteses de x ou por dny dxn. Todas essas derivadas de ordem mais alta se chamam também derivadas superiores. Derivadas superiores ou derivadas de ordem mais alta. Bom, eu vou terminar a aula de hoje, essa parte de conteúdo teórico, discutindo interpretações de derivadas superiores ou de derivadas de ordem mais alta, que é a mesma coisa, né? Bom, então, por exemplo, f duas linhas geometricamente é a inclinação das inclinações de retas tangentes. E isso aqui está ligado com a curvatura do gráfico da minha função f. Então, para vocês visualizarem melhor isso, vamos dizer que a minha função f tem um gráfico como esse que está aqui em verde, esse troço que parece um S, ou se vocês quiserem, um vale seguido de um morro. Aí eu estou desenhando aqui, vocês não conseguem visualizar bem, mas isso aqui está em azul, os segmentos de retas tangentes ao gráfico de f nos diferentes pontos. E a gente percebe que aqui no a igual a 1, isso aqui é um número 1, você tem uma reta tangente horizontal, e no a igual a 6 você também tem uma reta tangente horizontal. Antes de chegar em 1, todas as retas tangentes têm inclinação para baixo, portanto, coeficiente angular negativo. Depois disso, passam a ter coeficiente angular positivo, reta tangente inclinada para cima. E depois de 6, do x igual a 6, passa de novo a ter reta tangente inclinada para baixo. Então, se eu desenhar o gráfico de f' das derivadas a partir do gráfico de f, eu já sei que eu tenho que ter um zero de derivada em x igual a 1, porque a reta tangente é horizontal, portanto, o coeficiente angular é zero. Então, aqui em 1 tem que passar pelo zero, e também tem que passar pelo zero em x igual a 3, porque em x igual a 3 você também tem um coeficiente angular igual a zero, uma reta tangente horizontal. Tá? Bem, e para a esquerda de 1, você tem que ter a derivada negativa. Entre 1 e 6, a derivada tem que ser positiva. E à direita de 6, a derivada tem que ser novamente negativa. Agora eu vou desenhar o gráfico de f duas linhas a partir do gráfico de f', porque isso eu sei fazer, isso é fácil. Por exemplo, se eu olho para o gráfico de f', só tem um ponto aqui nesse gráfico em que a reta tangente é horizontal, que é nesse ponto 3. Tá? Nesse ponto 3, a reta tangente é horizontal. E, portanto, a f duas linhas tem que ter um zero em x igual a 3. Tem uma raiz aqui em x igual a 3, ela passa pelo eixo x. Ela corta o eixo x em x igual a 3. Tá? Bem, a esquerda de 3, a minha função f' tem todas as retas tangentes inclinadas para cima e, portanto, de coeficiente angular positivo. Então, os valores de f' vão ser positivos até chegar em 3. Depois, os valores são negativos porque a reta tangente passa a ser inclinada para baixo. Agora, o que eu quero que vocês observem é o que representa esse zero de f'. Tá? Se eu olho para o gráfico de f', eu vejo que o f' vai ter que ter um morro em torno de x igual a 3, ou seja, um máximo aqui em x igual a 3. Tem um valor máximo de f', que é representado no gráfico de f duas linhas por um zero aqui de f duas linhas, em x igual a 3. Tá? Esse máximo de f duas linhas, o que ele é? Ele é a inclinação máxima atingida no gráfico de f. Tá?
Ele é a inclinação máxima. É a hora que o gráfico de F está mais inclinado possível. Tá? Bem, se ele vinha ficando cada vez mais inclinado e depois chegou no máximo e aí começa a ficar desinclinado, a inclinação começa a cair, isso se reflete numa mudança de curvatura. Ou, para vocês que acho que estão mais acostumados com a terminologia concavidade, uma mudança de concavidade. Enquanto que até chegar em x igual a 3, o gráfico era emborcado para cima, tá? Ele muda e passa a ser emborcado para baixo, depois de x igual a 3. Então, você tem um U até chegar em 3, e depois do 3 você tem como se fosse um U invertido. Tá? Esse ponto x igual a 3, que corresponde ao zero de F duas linhas, representa um ponto de mudança de concavidade, tá? De mudança de curvatura. Muito bem. Então, isso aqui seria a interpretação geométrica da segunda derivada. Eu não vou me aventurar a discutir a interpretação geométrica da terceira derivada. Tá? Ao invés disso, vamos olhar para situações em que a nossa própria função f já tem uma interpretação referente a alguma situação prática. Por exemplo, se a minha função f representar a posição num tempo t, o x representa t, tempo, e a função f representa a posição no instante de tempo t de um objeto que está andando ao longo de uma curva, tá, ou de uma linha reta, melhor dizendo, então essa linha de t a gente já sabe que é a velocidade desse objeto. É a taxa de variação da posição, é a velocidade instantânea deste objeto, taxa de variação da posição. E se eu olhar para a taxa de variação da velocidade, isso aqui representa a aceleração. Então, a segunda derivada, S duas linhas de t, nada mais é do que a aceleração instantânea do meu objeto. Bem, vamos dizer que a minha função f represente o preço de alguma coisa, algum objeto de consumo, e que eu vou analisar esse preço ao longo do tempo. Tá? A taxa de variação do preço é o que a gente conhece como inflação. Tá? É como o preço varia com o tempo. Se o preço está crescendo, se o preço está decrescendo, como é a variação desse preço com o tempo, é o que a gente conhece como inflação. Tá? Bem, os políticos gostam muito de falar de inflação. E, num certo momento, um certo político americano fez uma declaração nos seguintes termos, que a inflação vinha desacelerando. Tá? De fato, o que ele disse foi que o crescimento da inflação estava desacelerando. E isso representa uma terceira derivada do preço. Tá? Então, a inflação estar crescendo significa que você está falando de uma taxa de variação da inflação que já é uma taxa de variação do preço. Portanto, a inflação está crescendo é uma afirmação sobre a segunda derivada do preço. Agora, a inflação estar acelerando significa que você está fazendo uma afirmação sobre como está crescendo a inflação, ou seja, sobre uma derivada do crescimento dessa inflação. Em outras palavras, uma terceira derivada. Acelerando, você está falando que ela está crescendo cada vez mais rápido. Tá? A inflação, não o preço. A inflação está crescendo cada vez mais rápido, tá? E, portanto, se ela está crescendo, você já está falando de uma segunda derivada do preço, que é a taxa de variação da inflação, e a hora que você fala que ela está acelerando, ou desacelerando,
você está fazendo uma afirmação sobre a taxa de variação do crescimento da inflação. Em outras palavras, uma terceira derivada. Tá? Só que eu acho que esse político não sabia que ele estava falando de terceira derivada. Bem, gente, por agora é só. O resto vai ficar na aula de exercícios, que vai ser dada pelo professor que vai me substituir, que é o professor Brian Maurício. Tá? Boa aula com ele para vocês. Boa sexta-feira e bom final de semana e bom teste desse final de semana, tá? Até quarta que vem, lembrando que segunda-feira é feriado.